E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero comentar aqui, né, fazer um comentário aqui sobre o debate, né, do Robson, né, 2.0, do irmão Robson, né, e daquele professor, né, Fábio Sabino. Eu vi o vídeo dele, acabei de ver o vídeo inteiro, né, vi o vídeo inteiro, e eu quis, né, eu vou fazer aqui uma pequena análise para tentar aqui contribuir de alguma forma, né, com esse debate. Dar os parabéns aqui para o Robson, né, ter coragem de entrar no meio daquela turma, né, não é fácil, né? Porque para nós é muito caro, né, a nossa fé, a nossa crença, né? E ficar no meio do ateísmo militante não é fácil. Por quê? Porque eles têm uma linguagem grosseira, né? Uma linguagem grosseira quando ele ofende um personagem bíblico, né, que para nós é santo. Quando eles ofendem da maneira que ofende, ele sabe que está atingindo a pessoa, né? Que é atingir o nosso emocional. E o Robson segurou a barra ali de uma forma, né, brilhante. Eu fico satisfeito, né, com isso, porque é óbvio que não é fácil, né? Não é fácil você entrar numa conversa daquele jeito, né? Com deboche, sorrisozinhos, né? Com deboche. Por quê? Simplesmente quem tem uma fé, sabe? Uma fé, algo que é caro para você. Você tem algo que é caro para você, mas que para o outro não é, e o outro não respeita, né? Pelo menos tratar com respeito dentro das Sagradas Escrituras, né? Tratar com respeito, né? É bom. Eu acho que o ateísmo militante, ele está passando dos limites quando ele ofende os personagens bíblicos da maneira que estão ofendendo. Então eu queria fazer essa análise, né? Antes, né, dar os parabéns aí para o Robson, pela coragem dele, e fazer uma pequena análise nesse debate, né? Primeiro, né? Primeira coisa que eu queria analisar, para que os ateus militantes também, como eu creio que sejam homens, né, sinceros, não conseguem crer, mas conseguem ser um homem sincero. Eu creio que eles para essas pessoas sinceras, que procuram a verdade que eu vou, né, me dirigir. Como é que uma pessoa, por mais estudada que seja, quer explicar a fé, né? Quer explicar a fé, quer explicar um livro, as Sagradas Escrituras. Como é que o professor, o Sabino lá, estudado, né, tem o seu valor para o mundo, né, de estudo. Como é que ele, se ele não consegue crer como nós católicos crê nos personagens bíblicos, como é que ele quer ensinar ou mesmo duvidar da nossa crença? Se é um livro religioso. A Bíblia é um livro religioso. A Bíblia não é um livro de ciência. Como é que você quer provar a ciência com as Sagradas Escrituras? O autor sagrado, ele não escreveu como um cientista, escreveu como alguém passando uma mensagem religiosa. Então, como que um homem da ciência materialista hoje quer entender algo que é espiritual? E o Robson, né, segurou firme. Olha, o texto está falando que uma virgem dará a luz. E ponto final. Eu estou fazendo a exegese, dizer ele em cima do texto. O que é que o texto está dizendo? Mandou ele ler. O que é que o texto está dizendo? Uma virgem dará a luz. Sim, e uma virgem dará a luz. Permanecerá virgem. Já está dizendo, uma virgem dará a luz. Pode uma virgem dar a luz? Então o texto está dizendo isso. Aí o homem materialista vai dizer, não, mas isso aí foi um acréscimo, isso aí foi uma manobra. Bom, isso não está no texto. Isso não está no texto. Isso é na sua visão, né, ateia, né? Essa é na sua visão materialista, contra a religião, né? E Robson segurou bem. Não, o texto está dizendo que uma virgem dará a luz. Como é que vai se dar isso? Simples, o anjo explicou. Maria disse, olha, eu não conheço homem, e o anjo explicou. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e tu conceberás e dará à luz um filho, né? Então, o texto, para nós que crê, o texto já está dizendo claramente. Agora, um homem da ciência, que não tem o dom da fé, que não crê, se meter nesse assunto, deveria, no mínimo, né, excluir do seu vocabulário, né, essas palavras grosseiras que ele usa.
deveria excluir isso aí, porque isso aí numa mesa de acadêmico, numa mesa de homens sérios, não cai bem esses palavreados, né? Dizer que José é corno, que Maria é uma vagabunda, esse vocábulo, né, não cabe numa mesa de homens sinceros, de homens que quer agir com honestidade, né? Esse vocábulo não cabe, Sabino. Se por acaso você ver esse vídeo, faça essa análise. Eu estou errado em dizer, esse vocábulo que você usa com os personagens bíblicos, está errado, é grosseiro, isso é caro para nós. Então, usar desse linguajar, você que é uma pessoa estudada, será se use termos, né? Usa a sua ciência para negar a fé, mas não desdenha da fé de outras pessoas. O Robson, né, segurou firme a parada e disse: o texto está dizendo isso aqui. Você está mudando o texto. O Sabino, né, faz um malabarismo para encaixar o seu pensamento ateu no livro que é da religião, que foi a religião que moldou. Ele mesmo citou nesse debate, ele mesmo citou a formação bíblica, né? Foi lá no ano 300 e pouco, o cânon das Sagradas Escrituras. Então, se esse livro foi feito pela igreja, né, e para essa mentalidade da igreja que crê, aí eu pergunto para você, com todo respeito, o que você está fazendo com ela? Não está errado? Ah, mas você está desfazendo do meu trabalho. Da mesma forma que você está desfazendo da fé cristã. Você está desfazendo da fé cristã. Você está pegando um livro que é da religião e está querendo ver com um espírito apenas carnal, materialista, tirando toda a espiritualidade, quer colocar a sua exegese, que você acha que é especialista, quer colocar no livro da religião, que é a religião que você mesmo sabe que foi a igreja que moldou. Então, veja como é que é as coisas, né? Um homem sem capacidade de crer, como nós crê, pegar um texto, que para nós é caro, e querer colocar a exegese dele. E todo mundo que tem um bom senso vê que é uma manobra muito grande, que não se encaixa de modo nenhum no texto bíblico. Como o Robson falou, o texto bíblico está aí. Outra questão que eu queria analisar. Quando se julga, essa questão de dizer, não, José é corno, Maria é isso e aquilo. Isso é muito caro. Isso é muito caro, né? Isso é muito, vou dizer assim, isso é baixo, né? Para a mesa. Uma mesa séria de debate, isso é baixo. Né? Isso é baixo. Por quê? O que eu queria analisar, né? O que eu queria analisar nesse ponto, é que você está vendo com a mentalidade de hoje, né? Com a mentalidade de hoje, está chamando José de corno, né? Com a mentalidade de hoje. Mas se ponha, né, a ver o texto na mentalidade da época. O que é que na época eles esperavam? O Messias prometido. O que é que Maria e José, o que é que os judeus esperavam? Essa promessa do Messias. Ele não esperava, não está lá no Antigo Testamento, a promessa da vinda do Messias. Então, eles esperavam a vinda do Messias. Então, né, é nessa mentalidade que a gente deve também analisar o texto. Quando Maria recebeu a notícia do anjo, o que se passou na cabeça de Maria? Ela sabia da vinda do Messias. Precisamos analisar nesse ponto também, Sabino, né? Maria esperava, né, a vinda do Messias. José também esperava a vinda do Messias. Então, pensa naquele contexto. Você está lá, né? Pessoas humildes, está lá. Sabe que vai vir o Messias, o Filho de Deus. E de repente aquela notícia de que o Filho de Deus vai sair, vai chegar na sua casa, na sua família. Olha aqui, para eles lá, o que isso significava. Quando Maria recebeu a notícia, como Robson disse, né? Ela consentiu, né? Ela faça assim em mim segundo a tua palavra. Então veja, é nesse contexto que a gente deve analisar, para a gente não ficar falando bobagem, grosseria com a fé alheia. Então, Maria, né, recebeu, né, essa notícia. Disse, mas como é que se dará isso, que eu não conheço homem? E o anjo disse, a sombra do Altíssimo te cobrirá. É isso que o texto está dizendo. E mais agora, isso que eu estou trazendo, né, essa análise que eu estou trazendo agora. Eles esperavam isso. Era uma coisa, eles tinham essa ansiedade, eles estavam esperando a vinda do Messias. José, né, quando soube que Maria estava grávida, que foi, no primeiro momento, de rejeitá-la, de abandoná-la, né? Pensou em seu coração em rejeitá-la. O anjo vem e anuncia a José. Como disse o irmão Robson, José consentiu. Quando José ficou sabendo, coloca a análise que eu estou fazendo agora no texto. Quando José ficou sabendo
que o Messias, né, o Filho de Deus, ia vir na sua casa, ele aceitou de imediato, né? Ele acolheu de imediato. Repito, né? Tenta observar esse texto, né? Essas falas do anjo com Maria e do anjo com José. Tenta analisar esse ato, esse ocorrido, com a mentalidade de José e de Maria, que eles esperavam o Messias. E de repente, essa notícia chegar que ia ser justamente na família deles. Justamente na família deles. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Para aquele povo que era religioso. Veja, eles eram religiosos. Maria e José, tem um texto lá de Lucas que diz que todo ano eles subiam, né, para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então nós estamos falando aqui de pessoas religiosas. Como é que um senhor, um professor, né, como esse Sabino, pessoa que não crê, quer fazer na sua análise, com a sua mentalidade, num texto religioso, precisa analisar esse contexto. Eles esperavam o Messias. Eles esperavam o Messias. Agora, naquele contexto, para quem esperava o Messias, receber a notícia de que ela seria a mãe do Messias. E José receber a notícia de que seria o pai, né, adotivo desse Messias. E que ia cuidar desse Messias na sua infância. José ficou correndo para lá e para cá para salvar o menino. Você perguntou qual foi, né, a santidade de José. Qual foi a santidade de José, né? Que o Robson respondeu muito bem. E eu posso dizer aqui também, né? Qual foi a santidade de José? Cuidar do Filho de Deus. Salvar o Filho de Deus da mão dos inimigos. Correr para lá e para cá com Jesus, menino, né? Para escapar da morte. Então é isso que faz com que José, né, além do que o Robson falou, né, de um homem justo, seja para nós santo. Um homem justo, um homem santo, um homem que cuidou do Salvador. Isso é pouco? Não, isso é para nós, é por isso que ele é considerado santo, né? Então veja, é tudo isso que a gente tem que analisar. Um homem carnal, como pode explicar aquilo que é espiritual? Não tem cabimento, não vai conseguir nunca encaixar a sua ideia, né, nas escrituras, porque você não é espiritual, e a escritura foi escrita para uma mentalidade espiritual. Tem uma mentalidade espiritual lá, e você quer trazer toda para o material. E não vai dar certo, porque, como eu disse agora há pouco, a Bíblia não é um livro de ciência. Você quer encaixar a ciência, quer que todos os textos bíblicos sejam comprovados pela ciência moderna de hoje. Isso não vai dar certo. A gente sabe disso, a igreja explica que não vai dar certo. Porque a Bíblia, né, não é um livro de ciência, é um livro da religião. Então isso tudo precisa ser respeitado. Sem contar, como eu disse no vídeo de ontem, que eu gravei, né, tem textos nas Sagradas Escrituras que já diz que a Bíblia é um livro da igreja. Então vocês desconsideram toda essa parte para fazer essa lambança toda, para ficar aí gravando vídeo, difamando personagens bíblicos. Como Robson dizia, não tem cabimento no texto bíblico, Sabino, não tem cabimento para você chamar José de corno e nem Maria de vagabundo. Não tem, cara. Não tem isso aí. Isso é um desrespeito, sim, né, à nossa fé. Lá não tem isso aí. Esse malabarismo que você faz para encaixar o seu pensamento está errado. Quem lê as Sagradas Escrituras sabe disso. Não tem cabimento para isso. Coloca na sua exegese, coloca na sua cabeça que aquele povo estava esperando o Messias. Então aquilo era muito caro para eles. Então dizer que ele era corno, não existe isso. O Filho de Deus, né? Estamos tratando aqui de coisas espirituais. Outra coisa, que você foi refutado na hora e não teve mais argumento com relação à patrística, quando você citou alguns pais da igreja que supostamente, né, não defendia a virgindade perpétua de Maria, quando Robson foi lá e lhe refutou, você não teve mais argumento, você nem falou mais sobre os pais da igreja. Robson disse, que é isso, pelo amor de Deus, né? Que é isso, os pais da igreja defendiam com unhas e dentes, né, a virgindade perpétua de Maria. Os pais da igreja, né, defendiam piamente, né, a virgindade perpétua de Maria. Quando Robson trouxe isso para a mesa, quando Robson falou isso, você nem falou mais sobre os pais da igreja. Aí o seu convívio, aí os seus companheiros acham que você é um grande mestre, que você refutou. Não refutou nada. Não refutou nada. Outra coisa,
Você disse também, né, com relação ao colega do Robson, né, ao Chris, que ele disse que você estava endemoniado. E você disse, como é que ele pode dizer aquilo comigo se ele não me conhece? Como é que ele pode dizer aquilo comigo se não me conhece? Aí eu pergunto para você, e como você pode dizer isso de José e de Maria se você nunca conheceu eles? Fica aí a pergunta. Você achou ruim porque ele disse que você estava endemoniado naquele debate que você fez com outro católico, né? Outro dia. Como é que ele pode me dizer isso comigo, que eu estou endemoniado, se ele não me conhece? Aí eu devolvo para você o mesmo questionamento. Como você pode dizer isso com José e com Maria se você não conhece ele? E se você nega também que é tudo mito, que o texto é tudo mitologia, por que você age desse modo ofensivo com José e Maria para atingir nós católicos? E faço mais um questionamento ainda para você, se você ver esse vídeo. E se alguém ver e quiser passar para você. E faço mais um questionamento. Por que você está agindo assim com a religião cristã, com a fé católica? Você teria a mesma coragem de fazer vídeo com os personagens do Islã, com a religião dos muçulmanos? Você teria essa mesma coragem de pegar o Alcorão, ler e fazer a sua exegese, né? E chamar Maomé com esse nível que você chama Maria, né, e José? Você teria essa mesma coragem de atacar o Islã com essa mesma audácia que você tem de atacar o cristianismo? Deixo aqui, né, essa pergunta para você ou para alguém que escutar, que isso chegue até você. Você teria essa mesma audácia, essa mesma coragem de falar isso com os personagens católicos, com a Bíblia, que é católica? Você mesmo reconhece que a Bíblia é um livro da religião católica. Foi a igreja que moldou e trouxe para nós. E hoje você usa esse tom de linguagem com um personagem bíblico. Eu repito, você tem essa mesma coragem de fazer isso com a religião dos muçulmanos, abertamente gravar vídeos falando isso dos muçulmanos, de Maomé, dos personagens que para eles são caros, do Alcorão, que para eles são caros? Você teria essa mesma audácia de fazer isso? Deixa aí esse questionamento. Você e seus companheiros ateu militante teriam a mesma audácia de fazer o que vocês estão fazendo com as Sagradas Escrituras, fazer com o Alcorão? E não venha dizer não, porque não sei o que, não sei o que. Não vem porque não sei o que, não. Você teria a mesma coragem? Teria a mesma coragem? É isso que eu deixo. Mais uma vez, né, o Robson está de parabéns de ter enfrentado. Quando falou da patrística, o Sabino não teve mais resposta, ficou calado, nem revidou mais, porque sabe que foi refutado. Dizer que os pais da igreja não dá respaldo, né, à virgindade de Maria, né, foi um engano seu. O Robson refutou na hora e você não revidou mais. E aí por diante. Quando cai um parafuso, quando cai uma questão, vocês não se sustentam. Como eu digo aqui no canal, né, não tem como refutar os católicos. Não tem como refutar os católicos. Não tem como refutar, né, a igreja católica. Porque vocês sabem que simplesmente não tem. Como eu disse, haja desse mesmo modo grosseiro que você está agindo com os personagens católicos, com a Bíblia, haja do mesmo jeito com o Islã. Por que vocês não agem assim? Né? Fica aí, né, essa questão. Então, meus irmãos, é isso que eu quis analisar nesse vídeo. Desse debate de Robson, né, com o Fabino. O Robson foi firme, segurou os textos bíblicos. Está no texto assim. Se você não tem espiritualidade para enxergar, aí o problema é seu. Mas respeita a religião dos outros. Quer debater? Refute, se for possível, no campo das ideias, mas sem ofensas, como você faz a José e a Maria. Porque isso dá a entender que você está realmente possuído, como disse o Chris. Realmente você parece que está possuído de ódio, como o Robson disse, ódio, né, a Maria, ódio à religião. Se é um personagem fictício que você fala que é mito, por que ter raiva de um mito? Quem já viu alguém ter raiva tanta raiva de um mito assim? Como se diz, né, o cão não late onde não tem nada, Sabino. O cão não late onde não tem nada. Então é incompreensível a sua perseguição a José e a Maria, a sua perseguição aos personagens bíblicos. Mais uma vez, tem coragem de fazer isso com Maomé? Fica aí. Então, meus irmãos, é essa análise que eu quis fazer. Talvez eu não tenha aqui falado tudo que eu planejei, né? Posso ter esquecido algum ponto. Mas é isso aí. A princípio é isso aí. Essa análise que eu quis fazer, né, desse debate do Robson com o Sabino. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.